Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da Irmãos, boca. o pastor Ezion mencionou a vocês que eu vou falar sobre solos Christus ou sola fide, somente Cristo ou somente a fé. E na verdade eu tinha me preparado para fazer ao contrário, somente a fé e somente Cristo. Como é que vocês preferem que seja? Porque tanto faz. Tanto faz? Ezion, primeiro a fé ou primeiro Cristo? O que vocês acham que vem primeiro, a fé ou Cristo? Então vamos começar com Cristo. Tá bom. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no Evangelho de Marcos, por favor, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Como seria, irmãos, se Deus nos desse a chance que Ele deu a alguns de seus servos no passado, de vermos o céu aberto e de vermos aqui na terra um pouquinho de como será no céu? Você já parou para pensar nisso? Se Deus desse para você, aqui na terra, a chance de ver um pouco de como seria o céu, de como é o céu, será que a sua fé seria mais fortalecida por causa disso? Será que se Deus te desse a chance de ver o céu aberto, mas não para te recolher como Ele fez com Estevão, se Ele te desse a chance de ver o céu aberto como Ele fez com outros, como Ele vai fazer hoje à noite com a gente aqui na abertura da Bíblia, no texto que a gente vai ler, a gente vai ver gente que viu o céu aberto, mas se Ele desse essa chance para você, e você visse a glória, e você visse Abraão, você visse Moisés, você visse Pedro, você visse Davi, você visse outros homens e mulheres de Deus na glória celestial, de repente o céu se fechasse, e no meio daquilo Deus falasse com você, audivelmente como eu estou falando com você, e aí de repente os céus se fechassem, e você olhasse para as paredes e tudo estava normal, como é que seria a sua fé dali para frente? Será que a sua fé seria mais fortalecida? Será que nunca mais você trairia a Jesus? Será que nunca mais você rejeitaria a obediência e a santidade? Será que se víssemos o céu aberto, não precisaríamos mais das Escrituras para nos guiar e ensinar? Há muita gente no nosso meio cristão hoje em dia, pentecostal ou tradicional, católico ou protestante, no meio cristão de um modo geral, que ao terem experiências extraordinárias com Deus, já acreditam que a Bíblia não seja talvez tão necessária, porque eles tiveram uma experiência sobrenatural. A Bíblia agora é papinha para criança, agora eu tenho uma comida mais sólida, que na verdade não está mais na minha tigelinha de comidinha para bebê, que é a Bíblia, agora eu vejo o sobrenatural, eu ouço Deus falar. Ou seja, será que se Deus desse para você e para mim uma experiência dessa, você passaria a rejeitar a Sagrada Escritura, desconsiderando o valor dela para guiar e ensinar você? O que vemos nesse texto de Marcos 9 é um pouco sobre como 3 discípulos de Jesus tiveram a experiência mais extraordinária já vivida aqui na terra, e como isso não fez muita diferença no modo como eles viveram depois da experiência. Marcos capítulo 9, portanto, a partir do versículo 1, diz assim: a partir do verso 2, perdão. 6 dias depois, aliás, eu vou seguir conforme está na projeção de vocês, para ficar na mesma versão como eu fiz ontem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia:
este é o meu filho amado, a ele ouvi. Até o verso 13. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Apenas até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de voltar, se o irmão puder me ajudar, desde o verso 2, e nós irmos caminhando expositivamente verso a verso. No verso 2 e 3 nós lemos assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a sós em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, verso 3, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear, alvejar. Algumas coisas nos chamam a atenção nesse texto, meus irmãos. Mais uma vez, Jesus nos traz para a experiência que às vezes ele tinha com alguns discípulos em particular. Mais uma vez, Jesus chama Pedro, Tiago e João, 3 dos seus apóstolos, aqueles que eram mais chegados, mas agora para uma experiência extraordinária. Em outras ocasiões, Jesus, que tinha muitos discípulos, e desses muitos discípulos, Jesus escolheu 12 para andar mais perto, aos quais ele deu o nome de apóstolos, e desses 12, ele tinha alguns que caminhavam mais perto ainda. 3 deles, que eram Pedro, Tiago e João, e um deles, que era Pedro, que sempre estava mais perto do nosso Senhor. E nessa experiência que começa aqui em Marcos 9:2, Jesus chama mais uma vez os 3 para perto dele. E os 3 apóstolos, discípulos, que o acompanharam mais de perto, ao longo desses 3 anos e meio de ministério de Jesus na terra, estavam prestes a ver o céu aberto. Estavam prestes a ter a experiência mais extraordinária de suas vidas. Isso aconteceu 6 dias após Jesus ter estado em Cesareia de Filipe, onde Jesus falou da sua morte e da sua ressurreição. Pela primeira vez, aqui no texto a gente viu que ele fala de novo, e de novo os discípulos não entendem nada do que Jesus estava falando. Mais uma vez, naquela experiência, 6 dias antes, Jesus havia também falado da salvação, e que a salvação significa você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e então segui-lo. Jesus deixa claro que salvação não tem nada a ver com crer nele. Isso pode parecer muito estranho para os evangélicos hoje em dia, não é? Porque muita gente fala, creia em Jesus e será salvo. A própria Bíblia diz isso. O problema é que as pessoas não acompanham o que a Bíblia também fala na sequência, como se simplesmente acreditar trouxesse salvação. Irmãos, a Bíblia diz que até o diabo acredita. Será que ele vai estar no céu com a gente louvando o Senhor também? Curiosamente, Jesus, quando pelas primeiras vezes anunciava o Evangelho da graça, ele dizia, se você quer ser meu discípulo, é óbvio, você tem que crer em mim, mas 3 passos te esperam. O primeiro deles é, negue a si mesmo. O segundo é, tome a sua cruz, morra para esse mundo. E o terceiro é, siga-me. Seguir é mais do que crer. Crer, nós podemos crer a qualquer momento, em qualquer um, mas seguir significa ir onde ele vai, falar como ele fala, olhar só para onde ele olha, andar só onde ele anda. Significa que a sua vida não é mais sua, porque agora se você quiser ir para lá, você não irá, porque você está seguindo a ele. É mais do que somente crer. Os irmãos entendem? É mais do que simplesmente acreditar. Eu acredito, embora nunca tenha visto, que a Dilma Rousseff existe. Alguém aqui já viu a Dilma Rousseff frente a frente? Levanta a mão. Ninguém, aqui uma pessoa, duas pessoas viram. Eu nunca, ela existe, mas eu acredito que ela existe, eu acredito, mas eu nunca vi.
Eu acredito por quê? Porque pelas revistas, pela imagem na televisão, enfim, pelas propagandas no jornal, na internet, apareceu a foto de alguém e o nome de alguém, e foi feita uma propaganda em cima daquela pessoa. Então eu acredito nela, eu acredito que ela exista, eu acredito na existência dessa pessoa, como também eu acredito na existência de Michel Temer, mas eu também nunca vi ele na minha vida, nunca vi. Há muitas pessoas que acreditam em Deus dessa maneira. Eles acreditam que Deus existe, mas eles nunca tiveram um contato pessoal com o Senhor. Eles nunca viram em intimidade, em arrependimento, em fé, sentindo a presença, sendo habitados pelo Espírito Santo. Não, eles acreditam, porque eles ouviram falar, e eles acham que Ele existe, então eles creem, mas eles não estão seguindo. É como os dois irmãos aqui que viram um dia a Dilma Rousseff, mas não estão seguindo a Dilma por onde ela vai. Eles são seguidores de Jesus. Assim, Jesus queria que os seus discípulos não só acreditassem que Ele era bom, que Ele era poderoso, que Ele multiplicava pães e peixes, curava leprosos, ressuscitava mortos, mas Jesus queria que as pessoas seguissem Ele. Ser cristão significa você seguir Jesus, você olhar, andar, falar, pensar, viver, conforme o nosso Salvador viveu. Foi lá em Cesareia de Filipe que ele disse isso, e estava todo mundo lá, naquela mesma região. Portanto, 6 dias depois, Jesus, que era seguido por uma grande multidão, deixa a multidão, deixa os 12 apóstolos, chama o Pedro, o Tiago e o João, vem cá, para mais perto de si. Cesareia de Filipe, irmãos, ficava no norte, bem no norte de Israel. Vocês imaginam, sei lá, o mapa do Brasil, imagina que Israel fosse maximizado no tamanho do Brasil, imagina que Belém ficaria lá no Paraná, por exemplo, fica na região sul, abaixo de Jerusalém, que era a capital. Imagina que a capital fosse ali entre Minas e Goiás, onde realmente fica ali no meio do Goiás, não é? No Distrito Federal. Então você imagina que Belém fica um pouquinho mais ao sul, e você imagina que Cesareia de Filipe fica em Fortaleza, ou talvez mais alto ainda, em Belém, ou talvez lá em Macapá, ou em Boa Vista, em Roraima. Cesareia de Filipe ficava lá no norte de Israel. Eles estavam já no sopé do Monte Hermon, onde nascia das cordilheiras ou do gelo que fica no alto do Hermon, o Rio Jordão. O Rio Jordão nasce do orvalho do Hermon e nasce também desse gelo que se derrete e que desce na planilha do Jordão e banha toda aquela região até chegar no Mar Morto, lá para baixo de Jerusalém. Quilômetros e quilômetros de percurso, não é, do Rio Jordão. Jesus está lá no norte, perto da nascente do Rio Jordão. Ele chama os 3 para mais perto de si e você está vendo a cena. Eles sobem um monte. Segundo os estudiosos, só tem um monte famoso e alto o suficiente para ser escalado ou subido naquela região, que seria o tal do Monte Hermon, local provável de onde eles estavam e onde eles subiram. E então, quando eles estão ali, naquele provável lugar da transfiguração, Jesus é transfigurado. A transfiguração demonstra, acima de tudo, que Cristo e somente Cristo é Deus. Ele é divino, Ele é homem também, totalmente homem, 100% homem, mas também é totalmente Deus, 100% Deus. Na teologia nós chamamos isso de união hipostática, ou união das duas naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. Então Jesus não era 50% homem e 50% Deus, tipo meio homem e meio Deus, sabe? Ele era todo homem e todo Deus. Você é 100% ser humano, Jesus era 100% ser humano igual você. E ao mesmo tempo ele era 100% Deus igual a Deus. Aí você fala, mas como? E eu te respondo, não tenho a menor ideia. Porque não dá para entender, foge a nossa capacidade humana compreender aquilo que não faz parte da nossa natureza, é sobrenatural para nós, não é ordinário, não é uma coisa que a gente vê na ordem do dia a dia, é extraordinário.
Ali ele vê Jesus transfigurado. Essa foi uma espécie de pré-visualização de como seria Jesus ressuscitado, embora nem todas as vezes que ele apareceu na ressurreição, ele apareceu dessa forma. E a palavra grega que é usada aqui para transfiguração significa que a aparência de Jesus foi totalmente transformada, ou seja, já não era mais Jesus que estava ali. É a palavra metanoia. Metanoia é completamente outra, totalmente transformada. A aparência de Jesus naquela ocasião foi totalmente outra, talvez como será a aparência dele na glória. E ali os 3 discípulos, pela primeira vez, viram aquilo na vida e ficaram impressionados. A forma como as vestes de Jesus resplandeciam, no versículo 3, não é? Como a veste dele parecia branca, como nenhum lavandeiro nessa terra poderia alvejar ou branquear. E apareceu Moisés, e apareceu Elias no meio deles, versículo 4, e eles falavam com Jesus. E você, que leu a Bíblia, sabe que Elias já tinha morrido há muito tempo, há mais de 700 anos, mas ele apareceu ali conversando com Jesus. Moisés já tinha morrido há mais de 1300 anos, e os dois estavam ali trocando uma ideia, batendo um papo com Jesus. No verso 4 nós lemos isso: apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Aliás, eu disse que eles haviam morrido, não é? Há 700 anos Elias e Moisés há 1300, mas aliás Elias morreu, irmãos? Pois é, eu errei aqui, hein? Nem morrer Elias não morreu. Ele que lá em 1 Reis 19 pede a Deus que o mate, não é? Depois que ele enfrentou os profetas de Baal e venceu os profetas de Baal. E aí a Jezabel falou para ele: olha, me façam os deuses o que quiser, se amanhã a essa hora eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas, não é? E aí então, ele que não teve medo daqueles centenas de profetas de Baal, ele fica com medo de uma mulher, e ele fica morrendo de medo, ele foge para o deserto, e ali ele pede a Deus que o matasse, e Deus fala algumas coisas, dá algumas orientações. Pouco tempo depois ele é arrebatado no meio de um redemoinho de fogo, uma espécie de furacão de fogo, e ele é levado à glória. Enfim, meus irmãos, e Moisés? Muita gente fala que Moisés morreu, mas o fato é que ninguém sabe onde o corpo esteve, ou onde o corpo foi enterrado. O próprio livro de Deuteronômio diz isso. E há até uma história lá em Judas, capítulo único, não é? Finalzinho da Bíblia, que diz que houve uma briga entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, porque o corpo dele não ficou para a corrupção, digamos assim. De alguma maneira, ele aparentemente foi trasladado também após a sua expiração. Como foi isso a gente não sabe, mas muitos reputam esses 2 homens como 2 homens que não morreram na Bíblia, não passaram pela experiência de morte como você e eu passamos. Ou seja, morreu, enterrou, o bicho comeu, acabou. Eles não passaram por isso. Aparentemente a experiência deles foi totalmente diferente. Ambos tiveram encontros com Deus na montanha. E agora numa montanha eles aparecem para conversar com Jesus. Uma vez Moisés subiu na montanha lá em Êxodo 19 e Deus deu os mandamentos. No 20, Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos para ele. E enfim, até o capítulo 34 de Êxodo, Moisés permaneceu numa montanha, num monte, e Deus falava com ele. E lá em 1 Reis 19, como eu citei há pouco, o próprio Elias também, antes de enfrentar os profetas de Baal, também no monte falou com Deus, ouviu a Deus, e depois também no monte enfrentou os profetas e viu a presença e o poder de Deus. Há quem diga que em ambos os casos, quem apareceu para Moisés e Elias foi o próprio Senhor Jesus. Na teologia bíblica a gente chama isso de cristofania, que seria uma espécie de aparição de Jesus no Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento, Deus Filho no Antigo Testamento em contato com o povo de Israel. Muitos estudiosos, muitos comentaristas, pesquisadores bíblicos do Antigo Testamento têm chegado a essa conclusão. Era Deus ali com eles falando. Curiosamente, Moisés e Elias, que conversaram com Deus no monte, agora estão no monte conversando com Deus Filho. Ambos representavam a lei e os profetas. Moisés muitas vezes é aquele que representa toda a lei, todas as leis, ou seja, o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Elias
como sendo o maior profeta do Antigo Testamento, sempre representou para os judeus e também para os cristãos na história do cristianismo, os profetas, ou a figura de talvez o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Abra comigo sua Bíblia, por favor, lá em Malaquias capítulo 4, por exemplo. Os últimos versículos da Bíblia nos apontam algo muito interessante. Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 4, onde lemos assim. A gente vai ver Moisés e Elias aqui, nos 3 últimos versículos do Antigo Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe. Horebe é o Sinai, ok? Horebe é uma parte do Monte Sinai, mas é o mesmo Monte Sinai. Para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Então apareceu Moisés ali. 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Agora aparece o Elias, Moisés e Elias. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Aí o último versículo do Antigo Testamento. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias escreveu isso cerca de 400 anos antes de Jesus nascer. Elias já tinha morrido fazia 300 anos. Elias tinha morrido, desculpa, ato falho de novo. Elias já tinha sido levado para a glória 300 anos antes. Moisés há 1000 anos antes, 1100 anos antes. E aqui, nos últimos versículos do Antigo Testamento, nos últimos versículos da profecia de Malaquias, Deus traz mais uma vez a figura de Moisés e Elias. Moisés como autor da lei, toda a Torá, todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E Elias como sendo um símbolo de todos os escritos e profetas. Tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento e que guiou o povo de Israel e chamou o povo de Israel da idolatria para o Deus verdadeiro e único. A adoração ao Deus verdadeiro. E estas são as últimas palavras do Antigo Testamento. E nelas nós encontramos, curiosamente, Moisés e Elias, sendo representados como as principais figuras dentre aqueles que escreveram as leis e que profetizaram ao povo de Israel. E eles agora falam com Jesus aqui em Marcos 9. Vá para o verso 5 agora comigo, por favor, meus irmãos. Porque agora o que nós encontramos é que Jesus falando com... A gente não sabe que conversa foi essa. Você consegue imaginar o que Elias e Moisés falaram com Jesus ali? Eu não faço a menor ideia. Curiosamente, quando Moisés estava no monte, algumas vezes quando Moisés ali esteve, Deus o animou, Deus o fortaleceu, para que ele perseverasse e completasse a sua missão, como líder da nação de Israel, como profeta, e de certo modo, rei naquela ocasião, um pouco de sacerdote, embora boa parte dessa função era seu irmão quem fazia, o Arão. Agora o que nós encontramos aqui, do outro lado, é Elias. Quando Elias sobe ao monte, a mesma coisa, Deus está ali no monte, fortalecendo Elias. Elias, você acha que você é o único e que todos os outros profetas morreram? Quando Elias subiu no monte, Deus também o animou. Fica firme, vai, eu estou com você, continua a tua missão. O que agora Moisés e Elias estão falando com Jesus no monte? A gente não sabe. Talvez estivessem ali animando, fortalecendo ou adorando. O que eles fizeram diante de Jesus, nós não sabemos. Mas o fato é que o Pedro, o Tiago e o João estavam ali só para ver o que estava acontecendo. Mas Pedro, que não segurava a si mesmo e não se continha, queria entrar na conversa, e ele começa a falar com Moisés e com Elias. Olha só que interessante no verso 5. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom estarmos aqui louvando a Deus. Lembra aquela música? Baseado aí. Bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e a outra para Elias. É interessante isso. No verso 6 nós lemos o seguinte: pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. O próprio texto diz que Pedro não sabia o que dizer, e por isso ele disse o que disse, provavelmente querendo entrar na conversa, que não era com ele. Você já tentou fazer isso? Sabe, os outros estão conversando ali, você quer entrar na conversa, não tem nada a ver com ele, ninguém te chamou na conversa. Pedro queria entrar na conversa. Poxa, que outra oportunidade ele teria de trocar uma ideia com Abraão, não, com Moisés, com Elias, junto com Jesus. Moisés e Elias, e nem mesmo Jesus responderam ao que Pedro disse. Ninguém falou nada, talvez olharam, não responderam, mas Deus,
que apareceu em forma de uma nuvem, ele respondeu e disse o que segue: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, aqui veio a resposta para o Pedro: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Interessante que isso não aparece só aqui, mas por ocasião do batismo de Jesus em Marcos 1, a mesma voz aparece do mesmo céu, dentre as nuvens, mas agora uma pomba descendo, o Espírito descendo em forma de pomba, e a voz mais uma vez: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. Agora, no capítulo 9 também do Evangelho de Marcos, a mesma voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando Pedro sugere essas 3 cabanas, ou essas 3 tendas, é muito provável, irmãos, que tenha passado pela cabeça dele a festa das cabanas. Eles, inclusive, naqueles dias comemoravam a festa Sukkot, a festa dos Sukkot, como os judeus a chamam, a festa das cabanas, que é uma das 3 grandes festas judaicas. Tem outras festas que os judeus comemoravam, mas existiam 3 que eram as principais e que os judeus tinham que respeitar anualmente. Sukkot era uma delas, festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. E era uma festa que os judeus comemoravam e comemoram até hoje, no dia 15 de Tishri. 15 de Tishri, mês judeu lá de Tishri, não é? No nosso calendário cai sempre em outubro. Eu fui pesquisar, esse ano vai cair no dia 5 de outubro, uma quinta-feira. Alguém aqui faz aniversário em 5 de outubro? Ninguém faz aniversário em 5 de outubro. 5 de outubro é o dia da festa das cabanas, esse ano para os judeus. Ela é uma das 3 Shalosh Regalim, como os judeus chamam, que são as grandes festas, as 3 grandes festas, não é? A festa da Páscoa, a festa das cabanas e a festa das colheitas, ou das primícias. São as 3 grandes peregrinações. Meus irmãos, atualmente, só para você ter uma noção de como essa festa das cabanas é importante, esse ano Israel espera reunir cerca de 50 a 100 mil pessoas na frente do Muro das Lamentações, aquela parede que é o que sobrou do templo de Israel, lá em Jerusalém, para comemorar a festa ali na frente do Muro das Lamentações. Pedro, quando ele diz o que está em Marcos 9:5, provavelmente ele tinha isso em mente: é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, 3 cabanas. Essa festa comemorava a libertação, comemorava o tempo em que Israel viveu em cabanas, em tendas, no deserto, depois do êxodo, durante o êxodo. E estas tendas simbolizavam um abrigo, simbolizavam o cuidado de Deus, simbolizavam a segurança que eles sentiam na presença de Deus. O Deus que cuida de noite com a coluna de fogo, o Deus que cuida de dia com aquela nuvem que os guia pelo deserto dessa vida. Agora eles estão ali diante de Moisés, que viu as cabanas e viveu nelas na prática. Elias, que respeitou essa festa no tempo em que ele viveu, e o próprio Jesus. Mas Jesus não dá nem bola para o que ele está falando, nem ouve nada. E então, quando a voz é ouvida das nuvens, ela reafirma o que Pedro havia também dito sobre o Messias poucos dias antes, cerca de 6 dias antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Deus diz a mesma coisa do céu. E algo curioso é que Deus havia se encontrado com Moisés e com Elias em 2 montes quando eles eram vivos. O que é mais interessante ainda é que nessa ocasião, nessa circunstância de Marcos capítulo 9, o que nós encontramos era a grande necessidade que os discípulos tinham de continuarem a ser fortalecidos, animados, para perseverarem em meio a certas circunstâncias estranhas que estavam acontecendo no meio e durante o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não foram só flores. Cristo Salvador, Todo-Poderoso, mas momentos difíceis fizeram com que muitos discípulos o abandonaram, a ponto de Jesus olhar para os 12 e disse: vocês não querem ir embora também? E Pedro dizer para eles: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Nos versos que se seguem, verso 9 e 10 de Marcos 9, nós lemos assim: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Verso 10:
E eles retiveram o caso dentre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Irmãos, eles até sabiam o que era ressurreição, mas eles não faziam sentido para eles Jesus dizer que morreria e ressuscitaria, porque para eles, como para muitos outros, Cristo não morreria antes de restaurar o reino de Israel, antes de libertar Israel do domínio dos romanos. Era isso que eles esperavam. Quando o Messias chegar, ele vai nos livrar dos romanos. Mas o que o pedido de Jesus significava era que a glória de Jesus seria revelada a todos após a sua ressurreição. E eles vieram a entender bem isso somente quando ela aconteceu. E o texto termina com uma pergunta dos 3 apóstolos, versos 11 a 13. E interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele também, como dele está escrito. Essa expressão de Jesus no versículo 12, principalmente, Elias vindo, restaurará todas as coisas, aparece no Antigo Testamento. Aparece nos escritos também judaicos do Antigo Testamento, chamados de deuterocanônicos ou apócrifos. Às vezes a gente chama de apócrifos, não é? Que são livros não inspirados, por isso que não estão na Bíblia, mas que os judeus liam, escreviam e compartilhavam. E a Igreja Católica Apostólica Romana, nas Bíblias que elas imprimem, elas fazem questão de colocar os apócrifos ali. Vocês já viram? Esses livros, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus, enfim. Esse trecho que Jesus diz, quando Elias vier, ele restaurará todas as coisas, não aparece no Antigo Testamento, mas aparece em Eclesiástico, que diz justamente isso, que um dia, conforme a profecia que Malaquias já havia trazido, de que Elias voltaria, Eclesiástico, que a gente não sabe quem escreveu, diz que seria dessa maneira, e curiosamente Jesus cita um deuterocanônico aqui nessa porção. Quem foi Elias citado por Jesus aqui? Quem? João Batista. Foi o próprio João Batista. Quando Jesus Cristo diz, na verdade Elias já veio, e fizeram com ele o que quiseram, como dele estava escrito, os discípulos depois compreenderam que ele falava de João Batista, e isso não tem nada a ver com reencarnação, mas significa que a unção de profeta, que fez de Elias o maior dos profetas no Antigo Testamento, estaria essa unção sobre um homem no Novo Testamento, que viria imediatamente antes do Messias, preparando o caminho do Messias, e ele veio, e ele foi cheio do mesmo Espírito Santo, do mesmo dom de profecia, da mesma unção que um dia esteve em Elias. E agora, por isso mesmo, João Batista, ele teve ousadia para pregar, a ponto de terminar com o próprio martírio, tendo seu pescoço degolado. Jesus disse que dos nascidos de barriga de mulher, até aqueles dias, não houve outro maior do que o próprio João Batista. Meus irmãos, o verso 13, portanto, nos lembra como João foi assassinado. Eu quero concluir essa nossa primeira palavra de hoje à noite, esse nosso primeiro estudo de hoje à noite, mais uma vez voltando para aquela pergunta inicial. Depois que nós vimos aqui a experiência de Pedro, Tiago e João, no alto do Monte Hermon, vendo o céu aberto, Cristo ali na frente deles, e a voz dizendo do céu, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E nós estamos meditando em somente Cristo. Eu quero que você pense comigo no seguinte: se hoje Deus te desse a chance de ver o céu aberto, e de repente você visse Moisés, Elias e Jesus, e uma voz do alto dos céus falasse com você, e depois tudo se fechasse, e você viesse para a igreja falar com o seu pastor, como é que seria a sua vida depois daquilo? Sua fé seria mais forte? Você seria mais santo?
Será que se você tivesse visto o céu aberto, você não precisaria mais de Bíblia, porque agora você viu o próprio Cristo? O que a gente vê nesse texto, meus irmãos, é um pouco sobre como 3 discípulos, 3 apóstolos de Jesus, tiveram a experiência mais fantástica que cristãos já tiveram na história da humanidade, nem só do cristianismo, nesse mundo, e que isso não fez muita diferença no modo como eles continuaram a viver. Pelo contrário, a própria visão que eles tiveram apontou para onde? Para a lei e para os profetas, ali representados por Moisés e por Elias, e para o Cristo que está revelado na lei e nos profetas, profetizado e esperado em todo o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para esses homens e percebemos como foi o restante de suas vidas, quando a gente vê, por exemplo, que mesmo eles tendo vivido essa experiência extraordinária, esses 3 discípulos foram capazes de negar Jesus, abandonar Jesus, quando se viram em momentos de aflição. Aquele que mais, talvez, agiu traiçoeiramente foi o próprio Pedro, que foi aquele que curiosamente quis entrar na conversa. Ele estava vendo Jesus, não aquele que ele conheceu no mar da Galileia, não aquele Jesus que o chamou quando ele deixou as redes, não aquele Jesus que entrou na casa da sogra dele, na casa da mãe da esposa de Pedro e curou a mulher, não aquele Jesus que multiplicou pães e peixes e Pedro viu. Agora era um Jesus talvez como ele era na glória, reluzente, resplandecente. Ele viu Jesus em toda a sua glória e em toda a sua humildade. Ele viu Jesus falando como Jesus fala na glória, e viu Jesus falando como ele fala com a humanidade. Quando Jesus é preso, Pedro vai atrás. Durante a madrugada de quinta para sexta-feira, Jesus é questionado, depois açoitado, Pedro o acompanha de longe, esse Pedro, e a primeira pessoa diz o seguinte: olha, eu acho que eu te vi perto dele. E ele diz: não, você está enganado, você nunca me viu perto desse homem. Passam-se alguns minutos, outro chega e diz: não, eu te vi perto dele sim, eu acho que você o acompanha, você se parece com um dos dele. E ele fala: não, eu nunca vi esse homem, você está enganado. Passam-se algumas horas, já era perto do amanhecer, do nascer do sol, e aí então ele procura uma fogueira para se esquentar, e uma senhora se coloca do lado dele e diz: você é um dos deles, porque o seu jeito de falar te entrega, o seu sotaque é como os deles, você é da Galileia. E ele diz: você está louca, mulher, eu nunca vi esse homem na minha frente. E aí o que acontece? O galo canta, Pedro se lembra, e Jesus lá no meio apanhando, olha para Pedro. Você imagina esse olhar? Pedro, você nunca viu esse homem? Você tem noção do que Pedro fez? Pedro, que viu Jesus em toda a sua glória, diz para a mulher: eu nunca vi esse cara na minha frente. Você está louca, mulher? Jesus olha para ele, o coração de Pedro se quebra, e ele sai correndo como uma criança, morrendo de medo. Ele não se suicida como Judas fez, mas ele some para nunca mais ser achado por Jesus, até que o próprio Jesus aparece para ele, depois da ressurreição. Pedro está pescando, irmãos, e é aquela ocasião quando Jesus chega para ele e diz: Pedro, você me ama? Isso foi só depois da cruz. Pedro não viu a crucificação, Pedro não viu a ressurreição. Pedro somente foi ver Jesus quando o mesmo chegou a ele e disse: 3 vezes você me ama, 4 vezes você me ama, você me ama, você me ama. E depois de responder com sim, eu te amo, tu sabes todas as coisas, Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ele entendeu quem era Cristo, e o que nós precisamos entender é que se Pedro, Tiago e João passaram por essa experiência extraordinária e foram capazes de abandonar e negar Jesus, não pense que você e eu não podemos passar pelas mesmas coisas, que você e eu não seremos capazes de negar Jesus por pequenas coisas.
de deixarmos de acreditar que somente Cristo é suficiente, que Cristo é tudo para nós, que Cristo é todo suficiente, que nele está a vida, nele está a paz, nele está a alegria, nele está o perdão, nele está a esperança, nele está o alimento que a nossa alma precisa, nele está aquilo que todo mundo vai procurar no pecado. Só em Jesus, somente em Cristo Jesus. Mas mesmo que nós tenhamos a experiência de nos encontrarmos com Cristo, que nós não nos esqueçamos daquilo que Deus ensinou para eles no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração, que nós precisamos de Moisés e Elias, nós precisamos da palavra, nós precisamos da lei e dos profetas, nós precisamos das Escrituras para continuarem a nos guiar ao longo dessa vida. Você tem uma experiência com Deus e acha, não, está tudo bem, me basta a experiência, eu não preciso estudar. A letra mata, o Espírito vivifica, então deixa eu correr atrás de experiência. Cuidado! A maior experiência que Pedro viveu não foi suficiente para guardá-lo. Ele foi capaz de negar Jesus. Você se acha mais do que Pedro? Nunca abandone a lei e os profetas. O que Moisés e Elias escreveram. Nunca abandone a palavra, que é o verbo de Deus revelado. Assim como você também nunca deve abandonar o verbo de Deus, que um dia se encarnou e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que sustentou esses homens, após um monte das transfigurações e todas as aflições, não foi aquela experiência no Monte Hermon. O que os sustentou foi o Espírito Santo, aquilo que ele revelou sobre Jesus e o Pai através das Escrituras, e que eles acabaram sendo usados também para terminar de escrever. Assim é conosco hoje também. Não acredite que as respostas de oração são suficientes para manter a sua fé. Você precisa de Jesus e das palavras de Jesus. É só Jesus e suas palavras que podem manter nossos olhos surpresos com o que há e pelo que há no céu. A verdadeira janela para o céu é Jesus e a sua palavra, e não nossas experiências. Somente nas Escrituras, que nos revelam Cristo somente, o nosso coração encontrará alegria e prazer celestiais, os quais não podem ser encontrados em nenhum outro lugar nesse mundo, somente em Jesus. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, pelo poder do teu Espírito Santo, e por esse novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu pelo teu sangue. Nós te adoramos, adoramos ao Espírito, ao Filho, ao Pai, ao Santíssimo Deus, Trino Deus, que tem nos amado desde antes da fundação do mundo, e que no tempo e na história tem se revelado a nós, através da Sagrada Escritura, e por meio dela tem nos mostrado como devemos viver nesse mundo, tem nos ensinado como deve ser o nosso andar, o nosso proceder, o nosso falar, tem nos ensinado como seguir a Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos como o Senhor, para que o nosso coração seja como o do Senhor, que sejamos de glória em glória, dia após dia, transformados à imagem do teu Filho, para a glória dele, para a glória do Pai, para a glória do Espírito e para a grande alegria de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus pedimos. Amém. Amém.